Olá para todos, meu nome é Valéria Cristina Natal, eu sou diretora executiva da Destileria Estoque do Brasil, uma fábrica de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. O IBEF é um instituto que reúne executivo das principais empresas do país. Promove diversos fóruns de conteúdo técnico, além de premiações e painéis, que oferecem networking qualificado. As iniciativas específicas do IBEF, como IBEF Global, IBEF Jovem e IBEF Mulher, e mais 4 comissões técnicas compartilham conteúdo atual e relevante na realização de mais de 60 eventos por ano. O IBEF Mulher traz nessa série de entrevistas as experiências práticas dos impactos do Covid-19 nos diversos setores da economia, convidando renomados executivos e executivas para compartilhar e debater sobre os reflexos da pandemia no mercado e como passar por este processo de transformação. Como a situação atual nos impede de realizar eventos presenciais, essas entrevistas são uma maneira de estarmos próximos dos associados do IBEF São Paulo, ainda que de forma virtual. Cada setor da economia está passando pela pandemia de forma diferente. Por isso, as entrevistas serão com profissionais de diversos setores. Gostaria de agradecer às empresas mantenedoras, o staff do IBEF e os associados que nos assistem. Hoje, nós temos o Vitor Fabiano, que é o CFO do grupo de supermercados Dia. Obrigada, Vitor, por compartilhar suas experiências conosco. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é que, de acordo com pesquisa realizada pela APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, os supermercados do estado de São Paulo registraram um crescimento de 10% a 15% desde o início desta pandemia. E no Brasil inteiro, em pesquisa da Century, o faturamento dos supermercados aumentou 14%. Esse aumento também foi verificado no dia? Se sim ou não, por quê, Vitor? Bom, antes de responder a pergunta, eu queria agradecer a você, Valéria, pelo convite, pela oportunidade, agradecer ao IBEF São Paulo, figura da sua diretoria executiva, agradecer ao IBEF Mulher pela oportunidade e poder dividir um pouco aí dessa experiência inédita que todos nós estamos tendo aí com essa pandemia do Covid-19, que afetou diferentemente cada setor, né? E no caso do setor de varejo alimentar, ele, na realidade, tem sido até benéfico, né? Tem sido até, assim, é difícil a gente dizer isso, porque tem tanta gente nesse momento sofrendo consequências negativas, mas alguns setores são resilientes em função da sua essencialidade, né? Evidentemente, o setor de saúde, que também, dependendo da atividade, está sendo afetado de uma forma diferente, e o setor alimentar, juntamente aí com o setor de farmácias, aí, tem se mostrado resiliente nessa crise. Então, de fato, nós temos experimentado um crescimento aí dentro dessa média que você citou aí, da Associação Brasileira dos Supermercados, a gente tem experimentado um crescimento forte, positivo, de 2 dígitos aí em relação às mesmas lojas, mesmo período do ano passado, e mesmo em relação ao quarto trimestre de 2019, o crescimento foi forte, porque as pessoas estão em casa e estão comendo em casa, né? Então usando mais a casa, precisam limpar mais a casa, então fazem uso de produtos de limpeza, produtos alimentícios. Existe uma campanha, evidentemente, para ajudar as pessoas a enfrentar isso em casa, aprendendo a cozinhar, fazer novas experiências gastronômicas dentro da própria casa, e isso leva as pessoas mais ao supermercado do que levavam antes. Tem um fenômeno interessante que nós temos observado no dia, que eu já conversando com colegas aí de outras redes de varejo de supermercados têm experimentado também, é que o consumidor ele mudou o comportamento dele em relação à frequência às lojas, né? Ele tem ido menos vezes por mês às lojas, mas quando ele vai, ele gasta um ticket bem maior do que ele gastava antes. Então, a gente olha mais ou menos o que tem acontecido assim, metade das visitas às lojas que havia antes, menos gente, com menos frequência indo às lojas, mas mais do dobro do ticket médio que se gastava antes. Então, o cliente que antes ia 2 vezes por mês ao supermercado, ele vai uma vez, ele gastava R$20 cada compra, agora ele gasta 50. Né? Então, para quê? Por quê? Né? Já é compreensível esse comportamento, ele quer se expor menos ao risco. Né?
de estar num lugar público e em contato com outras pessoas. Então, ele acaba otimizando a ida dele às lojas para, enfim, se proteger do risco da exposição a um lugar público. Sem dúvida, só fazendo um complemento à sua colocação, nós aqui também, que é uma indústria de bebidas, não tão essencial quanto alimentos, mas nós também temos visto um aumento em relação ao ano passado, que já foi um recorde da empresa nos últimos 10 anos. Então, a gente está vendo aí, concordo com você, nosso setor também, para nós também tem sido bastante surpreendente a não queda nem de faturamento e nem de volume de vendas. Então, o nosso departamento de bebidas... mais, né, Vitor? Essa é a realidade dos fatos. O nosso departamento de bebidas são 3 categorias, né, que é cervejas, refrigerantes e destilados, né, alcoólicos. Todas as 3, as vendas aumentaram significativamente. O setor que mais aumentou as vendas, na verdade, foi o setor de bebidas, né? A gente observa. E os 3 aumentaram. Eu, como sou fornecedora de destilados, fico feliz com essa informação. É fato, é de verdade. E muitas promoções que a indústria também está ajudando a fazer, né? E isso realmente impulsionou as vendas. E cerveja, por exemplo, né? Cerveja destilado, que normalmente era vendido parte no supermercado, parte em bares, né? É verdade. Uma boa parte do consumo de bares ele migrou para dentro de casa, né? E aonde as pessoas vão buscar? Vão buscar no supermercado. É isso aí. Por isso que também houve impacto, tanto é que nossas vendas para o varejo aumentaram 50%. Justamente porque houve essa migração dos bares e restaurantes para casa, sem dúvida. A minha próxima pergunta, Vitor, é que também dados da APAS apontam que o setor de supermercados deve criar 20 mil vagas para suprir o aumento da demanda, né? E entre os estabelecimentos, 67% pretendem manter os postos de trabalho, 23% vão contratar e 10% vão demitir. Qual é a posição do dia dentro desse cenário? Valéria, cortou um pouco a sua pergunta, porque eu acho que foi algum problema de transmissão aqui. Se você puder então, repetir. vamos lá. Você ouviu a pergunta inteira ou só a segunda parte ou nenhuma parte? Primeira parte. Só a primeira parte. Então, como eu disse, muitos mercados, ainda dados da APAS, o setor diz que vai criar 20 mil vagas para suprir o aumento da demanda, né? E aí, entre os estabelecimentos, 67% pretendem manter os postos de trabalho, 23% vão contratar e 10% vão demitir. Qual a posição de vocês no dia diante desse cenário? Vocês vão contratar, demitir? Qual é a... Nós estamos contratando, aliás, já fizemos várias contratações. Nós temos 2 tipos de contratações, né? A primeira parte foi uma contratação de mão de obra temporária para repor pessoas de grupos de risco que nós tivemos que afastar desde 20 de março, com o início do período de lockdown, aí, com essas medidas cautelares aí que nós adotamos para a segurança dos nossos colaboradores. Então, nós contratamos aproximadamente, em regime temporário, 270 pessoas, que são as pessoas que nós colocamos em licença em casa em função de pertencer ao grupo de risco, que são as pessoas com mais de 60 anos, grávidas e pessoas com portadoras de síndromes de imunodeficiência, de acordo com critérios do nosso departamento médico, né? Mas basicamente são essas 3 categorias. Isso deu mais ou menos umas 270 pessoas. Nós temos no dia hoje 7.500 funcionários, dos 7.500, 6.400 colaboradores em lojas e centros de distribuição, né? As nossas 850 lojas e 6 centros de distribuição que nós operamos hoje. Então, essas pessoas que foram afastadas são as pessoas que estão no front, que são as pessoas que trabalham nas lojas, nos centros de distribuição, esses 6.300 colaboradores. Desses, então, a gente teve 270, né, que nós afastamos e repusemos por mão de obra temporária. Mas nós contratamos também, né? Nós contratamos mão de obra direta e mão de obra indireta. A mão de obra direta foi para readequar os quadros, por causa do aumento da demanda, etc. Nós tínhamos uma deficiência de quadros nas lojas que nós repusemos, e então continuamos repondo.
nós fizemos um acordo com alguns varejistas, principalmente varejistas que operam em shoppings e que tiveram muitas lojas fechadas, né? Tiveram praticamente sua rede toda fechada. Então, nossa área de recursos humanos fez um acordo com esses varejistas e, com isso, nós trouxemos mão de obra já qualificada e que precisou ser dispensada por esses varejistas que tiveram suas operações fechadas. Nós absorvemos uma parte deles dentro da nossa rede. Nós contratamos aproximadamente 400 pessoas, 400 e poucos. E tem também a mão de obra indireta. Por exemplo, nós tínhamos equipes de limpeza que percorriam as nossas lojas, mas ficavam algumas horas por dia em cada loja e atendiam várias lojas. Com o início da pandemia, nós revisamos os nossos contratos das equipes de limpeza e hoje nós temos uma pessoa de limpeza por loja, full time dentro da loja durante o período de abertura da loja. Lógico, precisa Fez com limpar que mais vezes. a gente colocasse mais de 800 pessoas indiretas, né, das empresas de limpeza que nós contratamos, full time dentro das lojas. Então, nós tivemos um impacto aí de seguramente mais de 1.000 pessoas mais de 1.500 pessoas entre diretos e indiretos nas nossas lojas. Então, nós não temos nenhum indicador de que nós iremos dispensar essas pessoas, independentemente da redução das medidas aí de restrição que foram impostas pela pandemia, em virtude do aumento de movimento das nossas lojas, que a gente acredita que é um aumento estrutural. Esse aumento de movimento ele veio para ficar. Sim, sem dúvida. E as medidas do governo, Vitor, tanto as econômicas quanto as trabalhistas, ajudaram vocês nesse período ou não teve nenhum impacto durante a pandemia? Olha, assim, eu acho que isso depende muito de cada empresa, né? Nós, por exemplo, nós tínhamos uma das medidas principais que o governo tomou foi a medida de postergar o pagamento dos tributos federais, né? Dos encargos de folha, etc. Primeiro se postergou 3 meses, depois postergou mais um mês, né? Então, era maio, junho e julho, não, abril, maio e junho, Sim. que começaria a pagar a partir do segundo semestre, depois de junho se estendeu para julho, então de 3 foi para 4 meses. É uma medida importante, mas que no nosso caso específico não chegou a trazer nenhum benefício, porque nós temos créditos tributários, e os tributos federais hoje nós estamos pagando com créditos tributários preponderantemente, né? Créditos homologados aí junto ao fisco. Outra medida que nós adotamos agora, recentemente, que nós estamos adotando agora, é para os funcionários afastados, o governo propôs aí, através de medida provisória, o pagamento de 70% dos salários e os outros 30% seriam pagos pela empresa. Nós estamos adotando esse benefício para esses colaboradores afastados, mas tendo cuidado, isso inclusive ficou bem claro no comunicado que nós fizemos aos colaboradores da empresa, é que, em qualquer hipótese, se houver qualquer atraso de pagamento pelo governo, etc., nós garantiremos a esses colaboradores a sua remuneração integral em qualquer hipótese. Se o benefício do governo funcionar corretamente, como a gente espera que funcione, nós vamos usufruí-lo, mas se houver qualquer percalço, qualquer dificuldade operacional de implantação, etc., em nenhuma hipótese nossos colaboradores vão ter atraso nos seus recebimentos ou vão deixar de receber qualquer valor, né? Então, nós estamos procurando buscar, não são medidas, na minha opinião, infelizmente, não são medidas muito significativas. Eu acho que a medida mais significativa é aquele abono de R$600, principalmente para os trabalhadores informais, que são milhões no Brasil, infelizmente, e que encontraram nessa medida dos R$600 uma salvação emergencial aí para a interrupção dos seus ganhos. Isso indiretamente nos beneficia e beneficia qualquer empresa que esteja atuando num setor essencial. Então, as pessoas vão às nossas lojas e vão lá fazer compras, etc. E indiretamente nos beneficia também. Mas, assim, de verdade, a gente preferia que essas pessoas estivessem trabalhando e não precisasse depender desse benefício para que o nosso negócio... Porque negócio... a gente tem visto que tem tido algumas falhas, né, Vitor? A gente tem visto, né, que tem tido algumas falhas, mas, enfim, não vamos nem entrar nessa seara, porque é uma conversa longa.
É Mas, um enfim, mega desafio, né? Milhões de beneficiários, enfim. ainda não receberam, outros que não deveriam ter recebido, receberam, enfim. Mas, enfim, alguns supermercados apresentaram elevação na venda, mas as margens de lucro foram abaixo do esperado, isso referente a março. Alguns deles adotaram a estratégia de ganhar volume e investir parte dos esforços promocionais para promover ganhos de participação do mercado, né? E por isso a rentabilidade foi afetada. Isso aconteceu também com o Dia, Vitor? Olha, a gente nós não mexemos em margem. O que aconteceu no início da pandemia é que alguns fornecedores, principalmente de que a gente chama de commodities, né, aqueles produtos essenciais, açúcar, arroz, leite, nós tivemos alguns aumentos significativos de preço pelos fornecedores e tivemos que repassar isso, né? O setor varejista não tem margens para absorver variações significativas de preço de fornecedores. Mas, ao mesmo tempo que nós tivemos que repassar isso naturalmente gera reclamações dos consumidores, com toda razão, porque é um momento onde não é um momento para a gente praticar qualquer tipo de oportunismo. Aliás, oportunismo é uma coisa que não devia ser praticada nunca, né? Muito menos num momento de exceção como esse. Nós, ao mesmo tempo que nós tivemos que repassar imediatamente, nós imediatamente acionamos fornecedores alternativos e paramos de comprar esses fornecedores que começaram a praticar aumentos abusivos. Como todo o setor se comportou da mesma forma, né? Não precisamos nem combinar, porque isso é uma coisa que o Sim, setor não aceita, né, por sim. princípio. A indústria recuou e os preços voltaram ao normal. Isso durou umas 2 semanas e depois voltaram à normalidade. E nós voltamos a comprar dos fornecedores e continuaremos comprando de todos aqueles que não praticarem preços abusivos, né? O que a gente tem visto do ponto de vista promocional é que o que a gente tem procurado fazer é promocionar aqueles itens de primeira necessidade, para facilitar a vida do consumidor, né? E ele encontrar no dia uma opção econômica para poder abastecer a sua casa. E tem havido um reequilíbrio dos canais de varejo, né? Do atacarejo, hipermercado, supermercado e loja de proximidade, que é o nosso formato. O Dia é a maior rede de supermercados do estado de São Paulo. Nós temos mais de 750 lojas no estado de São Paulo. Mas o nosso formato é um formato de lojas de 350 até 1.000 metros quadrados. Então, nós não competimos com hipermercados e com atacarejo. Não é a nossa proposta, não é essa. O nosso posicionamento nós estamos do lado do consumidor, oferecendo a conveniência ao consumidor todos os dias, próximo, né? Então, teve também muita gente que deixou de pegar o carro para fazer a compra de Vai mês, longe. né? Para ir longe, com Ou pegar deslocamento, mercados maiores também, pegar né? supermercados maiores, com aglomerações de pessoas, Sim, filas no caixa, etc., e vão às sim. nossas lojas, onde ele, em 15 minutos, ele Resolveu. resolve o abastecimento dele da semana, Sim. perto de casa, muitas vezes sem necessidade de usar o carro, né? Então, a gente viu uma mudança também de aquele consumidor que nunca tinha ido nas nossas lojas, começou a ir, né, procurando essa segurança e essa conveniência, e acabou descobrindo lá que ele consegue acessar o preço que ele esperava acessar numa loja grande nas nossas lojas, né? Então, isso acabou mudando um pouco o meu comportamento do preço percebido pelo consumidor. Então, você já respondeu uma pergunta minha, que era com relação se vocês tomaram alguma iniciativa junto à indústria, né, para manter os preços e evitar reajustes. Então, você já respondeu. E aí eu vou engatar numa outra pergunta, que aí você citou um pouco o mix de produtos. Se houve alguma mudança, então, no seu mix de produtos da loja, uma vez que o seu consumidor deixou de ir para hipermercados e acabou indo para o dia, então, se houve mudança nesse mix de produtos, e se vocês têm produtos importados, né, agora entrando um pouco também nessa questão do câmbio, né, com essa alta do dólar absolutamente enorme, se vocês têm mix de importados, vocês têm produtos importados no seu mix de produtos, e se houve alguma, então, se houve alguma mudança nesse mix, né, se vocês tiraram produtos importados, privilegiaram produtos nacionais, ou você, de repente, não trabalhava com alguns produtos, passou a trabalhar para justamente suprir o seu cliente de uma forma um pouco mais ampla. Como é que foi isso, Vitor?
É. O nosso mix de importados ele é abaixo de 10% das nossas vendas totais, ele não é significativo, mas para alguns nichos, né, como biscoitos, chocolates, snacks, a gente faz algumas bebidas, até a gente faz vinhos, né, principalmente no setor de bebidas, a gente faz sim algumas importações, né? Claro que esse câmbio nos forçou a rever o mix de produtos que nós Portfólio. tínhamos e até de fornecedores. Então, por exemplo, nós conseguimos desenvolver agora, nas últimas semanas, um novo fornecedor de vinhos na Espanha que vai conseguir trazer nós vamos conseguir trazer 3 rótulos da Espanha de um vinho de boa qualidade que vai ser comercializado abaixo de R$ 20 a garrafa, né? Isso está bem no nosso, obviamente, né, dentro do segmento do público que a Sim, gente público que você atende, atende. 80% da metragem das nossas lojas e do nosso faturamento vem da classe C e D, né? Nós temos uma penetração muito grande nas classes na maior parcela da população aí, com lojas mais populares, com oferta mais popular, e que é um consumidor que exige qualidade também, claro, né? E Sim. nós estamos atentos a isso, mas é muito importante a gente estar bem posicionado em preço e respeitar o Nicho, share of wallet aí desse consumidor, né? lógico. Então, nós tivemos aí, por exemplo, um aumento muito grande de alguns fornecedores de vinhos portugueses, etc. A gente encontrou então, esse fornecedor aí na Espanha, que é um rótulo conhecido, inclusive, na Europa, e estão trazendo aí uma variedade interessante aí para conseguir comercializar por esse preço. Nós, assim, outros fabricantes, nós estamos procurando alternativas, os próprios fabricantes estão sensíveis a isso e buscando, Sim. então muda o packaging, muda a embalagem, muda o tipo de apresentação do produto, etc., para a gente manter. A gente também faz muito teste com produto importado para entender a receptividade do produto e depois, de alguma forma, nós passamos por um processo de nacionalização do produto. E nós temos um caso, por exemplo, de um fornecedor de biscoitos achocolatados, etc., português, nós começamos importado e agora ele está licenciando um fabricante brasileiro para poder produzir o Para produto fazer aqui. aqui, Então, lógico. a gente sempre vai procurar alternativas, porque o câmbio no Lógico. Brasil a realidade do câmbio, a única certeza que nós temos no câmbio é que ninguém tem certeza em relação ao É câmbio. verdade, é Uma verdade. vez eu perguntei para o Zé Roberto Mendonça de Barros, né, qual era a expectativa dele para o câmbio no segundo semestre, e ele respondeu: olha, Vitor, previsões de câmbio no Brasil já destruíram a reputação dos mais ilibados economistas. Ele É falou, então eu verdade. não lhe dou perspectiva nenhuma de câmbio no segundo semestre. Falei, muito obrigado. Então, É, não dá para a gente tem que prever, ter então a gente tem bastante que ter cautela. mecanismos de proteção. Para mim, eu estou assim, nunca mais a gente vai viajar na vida, né, Vitor, com esse dólar. Mas para mim, É, que sou exportadora, eu não posso dizer que não estou um pouco feliz. Primeiro, porque meus recebimentos tiveram um certo acréscimo, e segundo, que nosso preço é muito mais competitivo lá fora. Então, eu, como pessoa física, choro com esse dólar, porque realmente vai ficar muito difícil viajar, mas como pessoa jurídica, tem que dizer que eu sou uma das que está um pouquinho feliz com essa alta do dólar. Mas, enfim. Aí a gente tem uma Eu acho que outra o Brasil pergunta. tem que aproveitar, né? Principalmente os exportadores, É, os exportadores, principalmente os potenciais exportadores, de explorar um sim. mercado enorme que tem lá fora com o enfraquecimento do real, né? E você sabe que a gente teve até a entrevista com você, não é comigo, mas só um parênteses que eu acho interessante. No meio dessa pandemia, a gente conseguiu abrir mais um mercado, que é o Uruguai, justamente porque eles tiveram a moeda também muito desvalorizada, até mais do que a nossa, e ele é um importador basicamente de produtos europeus. Era um namoro que a gente já vinha tendo com ele há alguns anos, e que agora, porque ele falou, não consigo mais comprar da Europa, justamente porque aqui também a moeda é muito desvalorizada, e ele nos procurou, e agora a gente está mandando um primeiro container para ele agora, para sair daqui a 10 dias, por conta muito disso. Então, assim, existe oportunidade para um, né? Enquanto dizem, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, enfim, a É. gente acabou se beneficiando dessa alta do dólar justamente por conta disso e das desvalorizações aqui na América do Sul, né? Então, a gente conseguiu abrir um novo mercado meio em plena pandemia. Mas, É a metade enfim, do copo cheio, né? lógico. Teve uma pesquisa recente também da Kantar que confirmou o aumento do interesse dos brasileiros por compras online. No início de abril, eram 19% dos brasileiros que
tinham comprado online e no final do mês subiram para 34%. Diante desse cenário, o Dia optará ou não pelo delivery, Vitor? Se não, por que vocês não optaram pelo delivery ainda? Não, sem dúvida, nós vamos atuar no delivery. Na realidade, nós começamos um piloto agora. O Dia, eu acho que é importante, né, dizer que o Dia é uma rede multinacional que começou na Espanha e opera em 4 países, em Espanha, Portugal, Brasil e Argentina. Os 2 principais mercados, até pelo tamanho da população, são Espanha e Brasil. E o Dia é uma empresa que está passando, que está enfrentando nesse momento um processo de turnaround, porque ela mudou seu controle acionário em julho de 2019 e a gente passou a ser uma empresa controlada por um grupo investidor inglês chamado Letter One, que tem algumas verticais de negócio, investe em tecnologia, indústria farmacêutica, logística e retail, né? E o Dia, então, é controlado por essa rede inglesa, e a partir dessa mudança de controle, nós passamos a um processo, iniciamos um processo de turnaround, que também que o Brasil também está fazendo, toda a rede. E uma das coisas que nós estamos resgatando é o e-commerce, né? O Dia já teve um e-commerce no passado, foi descontinuado, nós estamos resgatando agora esse e-commerce. Então, tem 2 fases aí, tem 2 etapas principais, né? Uma que em primeiro lugar, eu acho que uma coisa importantíssima para o e-commerce é que o e-commerce tem que estar, quanto mais próximo o ponto de distribuição tiver do consumidor, mais competitiva pode ser a oferta desse e-commerce, né? Como nós temos mais de 700 lojas no estado de São Paulo, nós estamos muito mais próximos do consumidor que qualquer outra rede de supermercado. Então, nós temos uma vantagem natural que é dada pelo nosso footprint, porque o last mile, né, eu tenho uma loja aqui a 100 metros da minha casa, né? E todo mundo tem uma loja do Dia perto de casa, porque são 700 lojas. Quem está numa geografia no estado de São Paulo, entre Ribeirão Preto e Santos, e entre o norte e o sul do estado, tem uma loja Dia próxima de casa. Então, isso por si só, uma vantagem, se constitui uma vantagem competitiva para que nós possamos desenvolver. Então, nós estamos resgatando essa plataforma, que um dia já existiu, já operou, obviamente com algumas atualizações tecnológicas, e enquanto a gente desenvolve isso para retomar esse negócio, nós fizemos uma parceria com o iFood e começamos um piloto faz 2 meses, e o resultado tem sido bastante interessante, né? A gente tem sido capaz de oferecer uma oferta ampla para o consumidor através do aplicativo do iFood, e essa oferta com um nível de serviço que nós não temos visto em outras redes de varejo. Nós temos conseguido fazer as nossas entregas num tempo médio de 33 minutos nesse piloto. Nós começamos com uma loja... Você está igual a Alibaba, hein? Você está igual a Alibaba, que o compromisso é entregar em meia hora. A gente consegue montar o pedido na loja em 13 minutos e entregar o pedido em 18 minutos, aproximadamente. Olha que concorrer com a Alibaba não é fácil. Você está ali com a Alibaba, que tem o compromisso de entregar em meia hora. Nossa ambição é grande, viu, Valéria? Nossa ambição é grande. Eu acho que a gente tem condição de fazer. A gente começou, então, esse piloto. A primeira loja que nós testamos foi na Rua Augusta. Nós tivemos que cancelar pedidos, porque nós não conseguimos, no primeiro momento, dar vazão ao volume de pedidos que nós recebemos de cara. A partir daí, nós estendemos a nossa oferta dessa loja inicial para mais 2 lojas, uma na Vila Mariana e outra em Guarulhos. A receptividade foi igualmente excepcional. Nós já estamos com um piloto agora com mais de 15 lojas. Nós vamos testar esse piloto agora até o final de junho, para a gente testar não só serviço, porque precisa arredondar a operação, tem muitos ajustes operacionais, de TI, etc., para fazer. E a gente está fazendo esse teste. É uma parceria bem legal que nós fizemos com o iFood. O iFood também está bem entusiasmado, porque também está vendo que até hoje o iFood trabalhou muito. Ele até fazia entregas de supermercados, mas de pequenas lojas, pequenas redes de 2, 3 lojas, não um negócio do nosso tamanho e não num negócio como nós estamos posicionados em todas as classes sociais, em todas as localidades, né? O iFood sempre teve muito no centro expandido de São Paulo e de outras capitais, e aí agora ele está saindo do Itaim, Brooklyn, Campo Belo e Jardins, e está indo para onde o Brasil real acontece, tá certo? Nos subúrbios das grandes cidades e nas cidades do interior. Então, a gente está expandindo
medindo isso agora e estão bastante animados. Então, as duas coisas estão correndo paralelas, uma iniciativa não deve concorrer com a outra, porque uma é uma oferta própria nossa e verticalizada, usando a nossa rede de lojas, e a outra usando o aplicativo do iFood, que é o Google de comida, né, hoje no Brasil, e Sim. que oferece uma possibilidade, um nível de serviço muito bom, né? É uma resposta muito pronta, muito rápida e muito, assim, o nível de satisfação, o NPS dos nossos clientes aí que estão usando é alto, tem sido alto e vai melhorar com os ajustes operacionais que naturalmente nós estamos fazendo nesse início. Faz 2 meses que nós iniciamos essa iniciativa, vamos agora até o final de junho, e aí no final de junho nós vamos fazer um hard stop para fazer uma análise, um estudo, né, de operação, tecnologia, financeiro, resultado desse negócio, e vamos decidir o que nós vamos fazer no segundo semestre. Mas, sem dúvida nenhuma, nossa ambição é nos tornar um player de e-commerce relevante nesse mercado do varejo alimentar. E eu acho muito estratégico, nós também, até muito pouco tempo atrás, a gente não tinha e-commerce, eu sou fabricante, então, né, é muito mais resistente a e-commerce. Agora a gente deu uma alavancada e agora a gente está em todos os marketplaces e temos o nosso e-commerce também, que foi muito alavancado. A gente já percebeu um aumento, porque a gente terceirizou o nosso e-commerce. E vou ser honesta para você, eu acho que é uma tendência, tenho lido muito a respeito disso, e é uma tendência que veio para ficar. Porque as pessoas experimentaram o e-commerce, a experiência foi positiva, então, logicamente, isso está já em todos os, você deve ter lido tanto quanto eu, o quanto isso é uma tendência que veio para ficar e mesmo após a pandemia, ela continuará, né? Porque mesmo pessoas que não tinham familiaridade com o e-commerce foram obrigadas, principalmente terceira idade, idosos que menos podem sair, então acho que é uma tendência importante para mim, para você que realmente continuemos nessa, porque eu acho extremamente estratégico, né, Vitor? O e-commerce, que bom, isso é uma coisa relevante para... O consumidor, Valéria, ele, assim, quando começou essa coisa do e-commerce versus loja física, nessa discussão sobre omnicanalidade, né, sobre a Sim, multicanalidade, muita coisa, né? Se especulava na época, até porque ninguém sabia o que era direito isso, e estava todo mundo aprendendo, né? Mas se especulava muito, né? O que vai ser, né? No futuro não vai mais ter loja física, só vai ser e-commerce, etc. Tal. E hoje acho que já tem um entendimento disseminado, consolidado, de que na realidade a omnicanalidade ela existe para oferecer conveniência ao consumidor. Ou seja, como é que o consumidor vai comprar? Como é que ele já está comprando hoje? Como ele vai comprar no futuro? Ele vai comprar do jeito que ele quiser e cabe sim, aos players do mercado oferecer ao consumidor essa conveniência. Ora, ele isso vai mesmo. comprar pelo aplicativo, ora, ele vai comprar na loja física, porque ele quer experimentar um produto novo, ele quer ver o frescor do produto, ele quer pegar, ele quer ter o touch feeling do produto para tomar a decisão dele de consumo, a decisão dele de compra. Ora, ele vai comprar pelo aplicativo e vai retirar na loja mais próxima da casa dele, porque é conveniente para ele naquele momento. Enfim, assim, eu acho que o nosso papel aqui como distribuidores, né, da indústria de produto de consumo é nós entendermos o que é conveniente para o consumidor, qual a expectativa dele, nós atendermos a essa conveniência, a essa expectativa da melhor forma possível. Sem dúvida. Vitor, vocês conseguiram se organizar para trabalhar de forma remota? Sim, Olha, não? Como é que foi para vocês essa foi uma experiência? experiência surpreendente. Eu vou dar, inclusive, uma experiência do ponto de vista de finanças, aproveitando que nós estamos aqui no IBEF. Aconteceu uma coisa inusitada na nossa experiência, né? E a cada dia está mudando, porque a gente lê os relatos, né, das empresas, como é que as empresas estão decidindo lá nos Estados Unidos, os bancos, JP Morgan resolveu que vai até o final do ano vai fazer todo mundo remoto, XP vai fazer todo mundo remoto até o final do ano aqui no Brasil, e esse até o final do ano, daqui a pouco vai virar até o fim do século, né? Então, a gente está vendo uma mudança grande e nós iniciamos, acho que como todo mundo, nós fomos impelidos, né, compelidos a fazer o home office, né? Ninguém fez isso muito por opção, todo mundo falava do home office, do trabalho remoto, etc. De uma hora para outra, fomos todos compulsoriamente jogados no home office. Tem gente que até diz, mas o que nós estamos fazendo não é home office, é outra coisa, é um arranjo temporário, etc. Tal. Mas o fato é que
nós fizemos já uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa dentro da área financeira, eu tenho no meu time hoje, entre tesouraria, controladoria, contabilidade, área fiscal, compras, jurídico, TI, que são as áreas que estão sob minha responsabilidade. Nós temos aí, eu tenho aí hoje mais de 400 pessoas no time, e eu pessoalmente, por curiosidade, comecei a conversar com pessoas do time, não só com os meus reportes diretos, mas com as pessoas que estão no operacional, né, no nível dos analistas, etc. E, olha, eu tenho ouvido, assim, com raríssimas exceções, as pessoas me dizendo, olha, eu acho que o trabalho desse jeito ficou mais humano, eu estou mais próximo da minha família, o meu chefe não reclama porque o meu filho fez barulho na sala. Outro dia nós estávamos num call, fechando a apresentação mensal do resultado que eu faço para a Espanha, para o CEO na Espanha. Nós estávamos fechando a apresentação um dia, 7 horas da noite, e de repente começou um barulho, né, num dos participantes, né? E aí, um gerente nosso, né, e aí de repente ele fechou o microfone e ficou um pouco constrangido. Aí eu perguntei para ele, né, o que aconteceu, tal, não sei o quê. Ele falou, não, é minha filha que está fazendo sapateado aqui na sala, né? E aí eu olhei assim e falei, puxa, né? Eu disse para ele, falei, olha, você não me peça desculpa, nós é que temos que pedir desculpa para você porque você está na sua casa. E aí, no dia seguinte, ele me ligou no celular, né? E disse, Vitor, assim, eu não imaginava que você fosse ter essa reação, achava que você ia ficar chateado por causa do barulho. Eu disse, olha, eu acho que a gente está reaprendendo a trabalhar, né? E a gente tem que entender que quando a gente está dentro da casa das pessoas, a gente tem que, eu acho que o respeito é uma via de mão dupla, não é uma via de mão única, né? E a gente tem que se adaptar a essas coisas, porque de verdade, aquele sapateado ali, se de um lado causou um barulho ali, um ruído, num call que tinha 7, 8 pessoas, do outro lado mostra que nós somos seres humanos, né? E nós temos famílias, e a gente tem que aprender a viver com isso, com respeito, com consideração e respeitar o espaço das pessoas, porque a casa das pessoas é um espaço, né? A minha casa, a sua casa, a casa de todos é um espaço sagrado que a gente tem que respeitar, né? Sem restrições. Né? Então, eu acho que as pessoas estão se tornando mais humanas e menos artificiais. O escritório é um ambiente artificial. Né? As janelas não abrem. Na minha casa, as janelas abrem. Na sua casa, as janelas abrem. No escritório, as janelas não abrem. É um espelho, é uma parede de vidro ali que você não consegue você não consegue receber o ar de fora dentro do escritório. Então, naturalmente, não é a forma correta de falar, por princípio, né, por definição, o escritório é um lugar artificial, né? Onde as pessoas são levadas a sentar naquele lugar que foi determinado. Na nossa casa, a gente senta onde a gente quiser. Eu estou aqui no meu escritório, mas eu podia estar na varanda da minha casa. Anteontem, nós estávamos num call e tinha uma pessoa sentada na varanda, dá para ver que era varanda, porque tinha aquela tela de proteção para as crianças, etc., atrás, e um arvoredo assim atrás. Eu falei para o cara, puxa, onde você está, né? Eu moro aqui no Jaguaré, mas meu apartamento fica virado aqui de frente para uma reserva, aqui um parque e tal. Eu falei, pô, que legal, achei que você estava no Mato Grosso, né? A gente começou a brincar, né? Então, assim, cada um trabalha no lugar onde quer e eu acho que acabou trazendo para as pessoas mais naturalidade. E aí uma coisa que a gente observou, a gente foi no dia 20 de março todo mundo para casa, né? E começamos a trabalhar em casa. E aí o primeiro fechamento nosso, de 31 de março, era um fechamento de quarter. Nossa empresa é uma empresa listada na Espanha, então o fechamento de quarter é um evento importante para a contabilidade, mais de 40 pessoas envolvidas no processo de fechamento. E sabe o que aconteceu no final? O relato do meu diretor de contabilidade, de controladoria, ele disse, olha, Vitor, sabe o que aconteceu? Nós fizemos o fechamento um dia menos do que a gente estava habituado a fazer e não teve nenhum percalço. Foi o melhor fechamento que nós fizemos na vida, foi um fechamento remoto. Foi melhor que quando a gente estava no escritório. Então, sinceramente, Valéria, esse negócio vai mudar, essa experiência que nós estamos tendo, ela vai mudar só tudo na vida de quem trabalha no escritório. Tudo, absolutamente tudo. Nada mais vai ser como era antes, porque a gente está tendo experiências que, no fundo, são positivas. Né? Existem algumas exceções, algumas pessoas estão dizendo, eu não aguento ficar em casa, porque, enfim, eu preciso ter mais privacidade, meus filhos são pequenos, fazem barulho, pulam na frente do computador, eu não quero trabalhar em casa. Mas isso tem sido, pelo que eu tenho observado, pelo menos na nossa experiência aqui, a exceção, não a regra. Você também já respondeu uma outra pergunta minha, né, que eram sobre os principais aprendizados e desafios desse trabalho remoto, mas eu acho que você podia até, se você quiser, Vitor, falar um pouco mais também dos desafios, né, porque eu acho que ainda tem alguns desafios pela frente, porque a gente teve que fazer isso a toque de caixa,
mas eventualmente, se isso for realmente uma coisa para ser duradoura, e eu acredito também, concordo com você que será, nós temos, acho que, alguns outros desafios ainda pela frente, né? Você tem alguma... Qual a sua visão sobre isso, Vitor? Eu acho que assim, se eu tiver uma definição hoje de que eu vou ficar permanentemente fazendo home office, acho que não vai ser o caso, talvez, da diretoria executiva da empresa, mas para determinadas posições mais operacionais e de atividades mais repetitivas, talvez isso aconteça. Nós ainda não temos uma definição a respeito, mas acho que eu acho que nós precisamos de algumas adequações, né, físicas ao que possa trazer um pouco mais de conforto, um pouco mais de conveniência para quem estiver permanentemente trabalhando em casa. A outra questão que eu acho que é importante é de tecnologia, né? Hoje a gente usa VPN, por exemplo, para acessar a rede, e hoje já existem tecnologias de cloud mais avançadas que podem permitir às pessoas acessar a rede de qualquer dispositivo, né, móvel em qualquer lugar e com mais segurança. E eu acho que isso é uma coisa que nós estamos estudando. Eu acho que certamente as empresas vão acabar migrando para novas tecnologias, onde o acesso à rede seja mais rápido e mais seguro, né? mais seguro. Questão que eu acho que de definir as atividades, eu acho que a gente vai ter que fazer um redesenho de atividades. Existe hoje ferramentas, né, de monitoramento remoto do trabalho nas estações de trabalho, que mostram uma coisa muito interessante. Eu vi um demonstrativo disso, tem uma fintech aí que está fazendo muito sucesso, que está operando uma solução que mostra padrões de produtividade das pessoas nas estações de trabalho, né? E o objetivo não é monitorar as pessoas para ver, olha, o que ela está fazendo, será que ela está na internet, na rede social, será que ela está trabalhando? Não é esse o intuito. O intuito é de entender como é que as pessoas operam nas suas estações de trabalho. E aí as conclusões são muito interessantes. São conclusões do tipo, olha, fulano é mais produtivo à tarde do que de manhã. Sim. Né? Então, você saber isso, né, a empresa entender esses padrões de comportamento do trabalho, pode ser muito interessante, inclusive para proporcionar aos colaboradores melhores condições de trabalho, condições mais adequadas, e dizer, olha... Mais humanas, né? Como você mesmo colocou, humanizar um pouco mais o trabalho. A pessoa tem a chance de trabalhar numa hora que ela se sente mais produtiva, né? Exato. Eu tenho 2 filhos. Tem um filho que gosta de acordar cedo, outro gosta de acordar tarde. E daí? Para o que gosta de acordar, para o que gosta de acordar tarde, talvez seja melhor ele iniciar o turno dele ao meio-dia e ir até às 9 da noite. O que gosta de acordar cedo, começar às 6 da manhã e vai até às 2 da tarde. Sem Não tem qual dúvida. problema, né? Se você não está organizado fisicamente no escritório, você ter esse tipo de arranjo passa a ser super viável, né? E você acaba, além de respeitar melhor mais a individualidade das pessoas, você acaba até extraindo uma produtividade maior das pessoas, sem com isso você esteja prejudicando ou desrespeitando a atividade, as características de cada colaborador, né? Sem dúvida. Então, acho que Agora, tem muita voltando coisa um para fazer. pouco, não, tem sim, e acho que muita coisa interessante, né, Vitor? Porque, inclusive, também acho que houve uma certa desmistificação de que de que o trabalho de home office não era produtivo, né? Também tenho visto muito artigo sobre isso, né? Como teve que ser feito a toque de caixa e teve que ser feito, então houve um pouco essa desmistificação de que é um trabalho um pouco produtivo, porque várias empresas apontaram justamente o que você disse, que houve um aumento de produtividade, né? Até porque a pessoa está mais confortável, está em casa, trabalha na hora, então consegue ser mais produtivo, porque... Mas, enfim, eu acho que são desafios e que tem que ser agora de uma forma enfrentados, porque agora não tem volta, né? Agora foi meio que até obrigado, né, a ter esse tipo de visão. Então, acho muito interessante. Agora, voltando um pouco à questão, você estava falando um pouco sobre as indústrias e vocês terem tido esse um corpo a corpo um pouco mais. Vocês tiveram alguma dificuldade com abastecimento ou com logística, Vitor, durante a pandemia? Você teve alguma percepção nesse sentido? Não? Não, não tivemos. Nós não tivemos interrupção de abastecimento de nenhum setor. Tivemos aquela questão relacionada a preço, inicialmente, né, que acaba impactando um pouco no abastecimento, porque você entra num processo mais duro de negociação com determinados stakeholders aí, determinados fornecedores.
Isso foi muito rápido, durou 1, 2 semanas e foi resolvido. E nós não temos tido, não. A indústria está operando normalmente, tem abastecido as nossas lojas normalmente, em todos os setores, hortifruti, produtos de consumo mais processados, frio, produtos refrigerados, produtos congelados. Não temos tido nenhuma dificuldade de E abastecimento. o Dia também, a gente percebe muito que o Dia tem um portfólio grande de produtos de marca própria. Você sentiu alguma movimentação nesse teu mix de marca própria, um aumento, um declínio de venda? Como é que você sentiu? Nós temos uma estratégia de marca própria, né? O Dia tem um domínio de marca própria que é um DNA da empresa. Você pegar na Espanha, por exemplo, quase 50% dos produtos comercializados pelo Dia são marca própria. No Brasil, nós estamos com 27%, já tivemos mais, e nosso objetivo é aumentar a nossa participação em marca própria, né? Nós enxergamos marca própria. A marca própria ela foi tratada de uma forma no Brasil, desde o início, como que acabou transmitindo ao consumidor uma percepção de produtos de Baixa qualidade qualidade. secundária, né, de baixa qualidade. Nós nunca tratamos marca própria dessa forma. Nós temos um laboratório, né, uma cozinha experimental e um laboratório experimental, onde nós temos algumas dezenas de colaboradores dedicados ao desenvolvimento de marca própria, né? Então, nós só colocamos nossa marca própria nas prateleiras depois que ela passa por um processo rigoroso de avaliação, inclusive de teste por consumidores, todo um ciclo de testes por consumidores, e até que então a gente atinge o padrão de qualidade que a gente exige nos nossos próprios rótulos. Nós estamos lançando agora, nesse primeiro semestre, desde março, isso já estava programado, independente do Covid-19, nós já estávamos programando, nós estamos lançando mais de 70 marcas próprias, novas marcas próprias. Alguns produtos estão sendo relançados e outros são novos produtos, em todas as categorias, né, de alimentação, higiene e limpeza e tudo. E hoje, o produto que nós mais vendemos hoje na rede é o papel higiênico marca própria. É o item Olha só. campeão de vendas do Dia hoje, é o produto que mais vende, né? Mas assim, nós temos produtos em todo o range, assim, chocolates, achocolatados, azeite. Lançamos agora um azeite de excelente qualidade, um azeite importado da Espanha, de excelente qualidade, um produto com preço super competitivo, que em blind test bateu as marcas líderes do mercado em qualidade, em satisfação, né, em atendimento da expectativa dos consumidores, e que a gente vende num preço super competitivo. Então, a gente quer se posicionar, e o Dia é líder hoje no Brasil em marca própria, né? Nós temos o maior share de venda de marcas próprias hoje no Brasil, e nós queremos ampliar essa vantagem, crescer muito nesse setor. Nós temos um fabricante que vem ao Brasil, que está construindo uma fábrica no Brasil, especificamente para fornecer para a gente rótulos de marca própria. Então, assim, nós temos um interesse muito grande, estamos conversando com vários investidores, e com o BNDES e com o Invest SP em São Paulo, para poder, em conjunto com os órgãos de fomento oficiais, oferecer vantagens financeiras, fiscais e operacionais para atrair novos produtores de produtos de marca própria para o Brasil, inclusive para a gente melhorar o nível e a profissionalização dos fabricantes dos rótulos aí de private label que nós queremos desenvolver. Então, para nós é uma estratégia muito importante, e é uma estratégia onde o nosso objetivo é ampliar nossa participação em marca própria continuamente. Ótimo. Agora a gente está partindo para o final da nossa entrevista, Vitor. Tenho duas perguntas que eu acho que vai, inclusive, bem de encontro aí até ao nosso público financeiro, que é nesse cenário tão incerto, Vitor, como é que a gente faz para manter o budget e o planejamento estratégico? Como é que é a sua visão? É um baita desafio. Estou fazendo o orçamento base zero nesse momento, com uma consultoria para o segundo semestre. Nós vamos implantar o orçamento base zero na companhia a partir de julho. Estamos lá naquele
exercício lá de votação das torres lá, etc., linear, incremental, aquele exercício todo. Enfim, estamos revendo a nossa estrutura de custos como uma startup. Esse é o exercício que a gente propôs para a companhia abraçou isso, tá desenvolvendo um trabalho bem duro, bem intenso nessas últimas semanas aí, nas próximas, até o final de junho, para a gente implantar o produto. E a gente, então, no ponto de vista de orçamento, nós estamos muito focados nisso, para redução, para a gente adequar nossa estrutura de custos a uma nova realidade. Hoje de manhã eu vi no LinkedIn uma matéria muito interessante, uma consultoria de renome aí, sobre como é que os efeitos do Covid-19 influenciam a vida do CFO, né? E exigem do CFO uma nova visão de custos dentro da empresa. Atividades que até então eram consideradas essenciais deixaram simplesmente de ser realizadas. Viagens, por exemplo, né? Toda empresa, em maior ou menor grau, tem um budget de viagem significativo. Agora, com o uso de todas essas tecnologias, essa discussão foi completamente revista aqui no dia. Até que ponto é essencial a gente fazer o volume de viagens que nós fazíamos anteriormente, né? Então, até para assegurar não só a continuidade dos negócios, mas a segurança dos nossos colaboradores, né? Que, enfim, tem várias questões aí que ainda não foram respondidas, como é que isso vai acontecer depois na volta. Do ponto de vista de estrutura de capital, eu acho que uma das coisas que mais está pegando é o investimento, é o financiamento da operação, né? Tanto do capital de giro como dos investimentos em CAPEX da empresa. Nós temos buscado aqui algumas alternativas, estamos obviamente sempre conversando com os grandes players aí, os grandes bancos, não pode deixar de ser dessa forma, mas também estamos buscando alternativas com as fintechs, né? Então, fintechs tanto que estão promovendo e desenvolvendo alternativas muito interessantes de financiamento de fornecedores, né, de alargamento de prazo de fornecedores com o uso de tecnologia financeira, como fintechs que estão trabalhando com financiamento de clientes, né? Nós temos um conjunto importante das nossas 850 lojas, 350 lojas são franqueadas. E esses franqueados, nós vendemos produtos para eles, financiamos essa venda, né? Então, como é que a gente pode financiar essa venda de uma forma que a gente ajude o franqueado a acessar, eventualmente, prazos mais dilatados de pagamento, para poder formar estoque e ter o produto, garantir que o produto não vai faltar na prateleira, de um lado, e do outro lado, sem aumentar a nossa exposição ao risco de crédito. Então, a gente tem usado fintechs, tanto do lado do passivo de fornecedores, como do lado do ativo, do contas a receber dos clientes franqueados, para a gente poder melhorar essa equação de capital de giro, né? Então, e estamos discutindo com órgãos de fomento, também com o BNDES, com o Invest SP, Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, fontes de alternativas de financiamento de CAPEX, né, de investimento em CAPEX, para que a gente possa manter a nossa agenda de investimentos aí a partir do segundo semestre da forma como nós estamos planejando. Mas é um desafio, é o desafio do equilibrista, né, que a gente É o desafio do tem equilibrista. tão bem caracterizado aqui no IBF, e mais do que nunca o equilibrista está sendo chamado aqui a ajudar as companhias a continuar a sua jornada aí de crescimento, né, e de atender os nossos propósitos aí. É isso aí. Você acredita, agora é a nossa última pergunta, Vitor, você acredita que essa pandemia trará uma nova visão e uma nova liderança nos negócios? Eu acredito sim, acredito sim. Eu acho que a gente uniu aqui o fato de estarmos numa situação de turnaround. Eu acho que todos agora estão fazendo turnaround, né? Eu achei que era só eu e mais algumas empresas que estavam fazendo turnaround nas empresas, mas acho que agora está todo mundo fazendo turnaround, né? Mas eu não tenho a menor dúvida disso. Uma coisa que eu acho que eu queria ilustrar com um exemplo interessante, eu vejo os meus pares hoje, né? O diretor comercial, o diretor de operações, de franquias, logística e tal. Eu vejo essa turma falando em fluxo de caixa de uma forma como nunca tinha ouvido antes, né? Virou uma linguagem corrente, né? As pessoas falam, olha, nós precisamos fazer esse investimento aqui
mas precisa ver aí, né, com o financeiro se vai caber no fluxo de caixa, né? Então, a gente acaba batendo tanto nessa tecla que você começa a perceber que você começa a aculturar a organização, a pensar em fluxo de caixa, porque no final das contas, o fluxo de caixa é o que determina o valuation é o que determina o preço das ações, e o preço das ações é o que determina se o investidor vai continuar colocando recursos e investindo na sua proposta estratégica, né, na sua proposta de valor ou não no final do dia. Então, acho que todo mundo, isso é uma das coisas que eu tenho certeza que vai mudar. Eu acho que as empresas vão ser muito mais conscientes com a sua gestão de fluxo de caixa, que jamais foram, porque estão entendendo agora o quanto isso é importante para a sobrevivência do seu negócio. Sem dúvida. Bom, Vitor, eu queria agradecer o seu tempo, pela oportunidade que você nos deu de trocar ideias, de falar um pouquinho sobre essa época tão desafiadora. Então, fico aqui, encerro a nossa entrevista de hoje. Agradeço a todos pela presença, espero que tenham todos um bom dia. Obrigado, Valéria. Obrigado, São Paulo, a IBF Mulher. Foi um prazer e estou sempre aqui à disposição quando tiver uma oportunidade para a gente ter um bate-papo como esse. Obrigado. Ótimo, obrigada. Bom dia a todos. Bom dia.